Amém, meus irmãos. Então, como eu falei, mais uma vez, sejam bem-vindos aqui na nossa aula, nosso curso aqui do nosso ITG, tá? Instituto Teológico Graça da Igreja Evangélica dos Irmãos. Estamos aqui no módulo Escatologia, o estudo das últimas coisas, tá? E essa aqui é a nossa aula 10, tá? Então, já estamos aqui caminhando para o final do nosso módulo, do nosso curso, e hoje nós vamos estudar a semente 8, tá? Aula 10 hoje, e vamos estudar a semente 8, tá? Então, localize aí na sua apostila e compartilhe aí a página para os outros irmãos aí, tá? Qual é a página aí, meus irmãos? Semente 8. 16. Na minha é 16. Ok, página 16, tá? Então, abra aí para a página 16, para nós iniciarmos aqui o nosso tempo, o nosso estudo. Bem, então vamos lá. Semente 8, então, da nossa apostila. Essa apostila ela tem 10 sementes, então vai dar joia aí para a gente terminar o nosso curso, o nosso módulo aqui. Então, depois dessa aula aqui, tem mais 2 aulas, tá? Aí para nós estudar, ou uma aí de ganho, se der aí para nós, tá bom? Mas a semente 8, meus irmãos, diz o seguinte: Deus quer que tenhamos consciência dos eventos futuros para que não sejamos enganados pelos falsos profetas. Então, é interessante essa semente, tá, dessa aula de hoje, porque é aquilo que nós temos falado. A escatologia, o estudo das profecias, o estudo dos últimos dias, né? A própria questão do livro de Apocalipse. Esse módulo aqui não é o livro de Apocalipse, tem um módulo que nós vamos estudar que é o módulo Apocalipse, é o livro de Apocalipse, tá? Mas aquilo que a gente fala, né, que sempre foi e é o desejo de Deus que os seus servos conheçam os eventos futuros, né? Aliás, o livro de Apocalipse, a primeira bem-aventurança das 7 bem-aventuranças que tem no livro de Apocalipse, é exatamente sobre isso. Que bem-aventurado é aquele que lê, aquele que guarda, né, as coisas do livro. Então, é bênção, né, para aqueles que realmente se dedicam a estudar. Até porque, se não fosse a vontade de Deus, ele não teria nos deixado essas coisas, tá? Então, Deus, como diz aqui, Deus quer que a gente tenha realmente consciência dos eventos futuros com o propósito. Para quê? Primeiro, para que a gente não seja enganado pelos falsos profetas, pelas seitas aí que batem na nossa porta, pelos estudos e as pregações, os vídeos que tem aí, agora com a questão das mídias sociais, né, do próprio YouTube, tem muita live, tem muito vídeo que fala sobre eventos futuros, e tem muita besteira, né? E as pessoas vão sendo enganadas e cada vez mais as pessoas vão ficando com muita confusão, tá? Em relação a isso. Então, é importante que a gente estude realmente essas coisas, saiba a nossa linha escatológica, a linha que nós seguimos, tá? A teologia que nós seguimos, nós, quando eu digo nós, da Igreja dos Irmãos, para que a gente não faça realmente confusão em relação a isso, tá? Ok? Então, é disso que vai tratar essa semente aqui, falar um pouco sobre isso. Porque toda seita tem suas raízes na má interpretação das profecias bíblicas. Você sabe disso, né? Opa. Você sabe que as seitas hoje, elas surgem por causa da má interpretação de uma profecia, de um texto bíblico. Então, geralmente, as seitas, elas tomam
um versículo isolado, né? Ou realmente elas interpretam de uma maneira errada as profecias. Por exemplo, quando você pensa na igreja adventista, né? Na igreja adventista, como é que começou a igreja adventista? A igreja adventista começou como uma má interpretação de um texto do livro de Daniel, de uma profecia que o homem leu lá, interpretou errado, tá? E falou e marcou a volta de Jesus, né? Lá no ano de 1844. E aí deu errado, né? O homem que fez isso, chamado, acho que é William Miller, o nome dele, ele se arrependeu, né? Ele voltou para a igreja, eu acho que ele é da igreja batista, mas aí a profetisa, a grande profetisa aí dos adventistas, né? A Ellen White, deu continuidade à questão lá, né? Então, é má interpretação. Os mormons, né? Os testemunhos de Jeová, então, nem se falam, né? Acho que de todos esses, não vou dizer assim, o menos pior, o mais pior, os TJ são, porque eles alteram a Bíblia. Eles têm uma versão, acho que é a versão Novo Mundo, é o nome da versão da Bíblia que eles têm. Então, se você pegar uma Bíblia e você ler lá na capa Novo Mundo, essa é a Bíblia do Testemunho de Jeová. Os textos são alterados lá para dar base à doutrina deles. Então, é complicado hoje. Então, é por isso que nós precisamos conhecer essas coisas, não só conhecer aquilo que a gente segue, mas saber o outro lado também, o porquê que os outros estão seguindo, tá? Quando Jesus discutia eventos futuros, ele sempre alertava, né? Quando Jesus falava das coisas do futuro, das profecias, ele sempre falava basicamente essas duas coisas. O quê? Não devemos ser enganados. Então, ele disse, olha, estou falando para vocês o certo e como é que vai ser, para que vocês não sejam enganados. E também para não nos alarmarmos com os eventos futuros. Meus irmãos, o que tem de cristão, evangélico, crente, de igreja hoje, com medo da guerra aí, né? Não está no script, né? Por quê? Porque não conhece a palavra, né? O que teve de igreja, de cristão aí, na época da pandemia, falando tanta coisa, né? Que o mundo ia acabar, que Jesus estava voltando, que era isso, que era aquilo, né? Então, Jesus sempre falava isso, né? Não sermos enganados e não nos alarmar, né? Com essas coisas. Se a gente sabe como as coisas vão terminar, e está escrito e revelado isso na palavra, então a gente fica tranquilo, né? Aí com essas coisas e não sendo enganados por isso, tá? Saber o que vai e o que não vai acontecer deve nos trazer paz no meio de um mundo de incertezas. Deve nos trazer paz, né? Eu fico pensando se estourar mesmo a Terceira Guerra Mundial aí, que tá aí, né? Essa questão aí da Rússia, cada vez mais parece que caminha para uma guerra aí, né? Você sabe que hoje, acho que foi hoje ou ontem, um país, a Finlândia, que era neutra ali em relação à OTAN, né? Pediu para entrar na OTAN. Ou seja, um país que disse, olha, bora entrar aí no meio da galera dos Estados Unidos, porque se a Rússia decide invadir a gente aqui, eles vêm nos socorrer, né? Então, eles pediram para entrar. Eu acho que a Suécia, que é país lá de cima também, que faz fronteira com a Rússia, já vai pedir também, né? E aí o que acontece? E aí a Rússia está bem chateada com isso, né? E vamos ver o que vai dar. Mas, meus irmãos, estourando ou não estourando essa guerra, o cristão ele deve ter
paz em relação a isso. É para isso que a gente estuda a escatologia, tá bom? Alguma pergunta sobre essa introdução aqui, esse primeiro slide, comentário, alguma coisa aí que queira acrescentar? Tá tranquilo? Ricardo, como você falou, aí nessas horas que faz a diferença, né? Uma escatologia adequada, certa, porque é onde outras pessoas que não têm uma escatologia assim, vamos supor, como a nossa, eles podem ainda ficar muito preocupados, né, com as coisas que estão acontecendo no mundo aí. Exatamente. É claro que quando eu digo que a gente não deve se preocupar, ter paz, não é que a gente vai ignorar, ficar alheio, deixar para lá. Não. A gente vai dar a nossa opinião, mas a gente sabe, né, o que é que vai acontecer para frente. Tem muita coisa ainda para acontecer para frente, meus irmãos, né? Dentro da escatologia, como nós temos visto naquele quadro. Tem o arrebatamento, tem o surgimento do anticristo, tem o início da tribulação de 7 anos, aí dentro da tribulação tem um monte de coisa que vai acontecer nesses 7 anos. Depois da tribulação tem o Armagedon, tem a volta de Cristo, tem a prisão de Satanás por 1000 anos, os dois, falso profeta e o anticristo, ser lançado para o lago de fogo. Daí tem o julgamento, tem as ressurreições, tem o milênio de 1000 anos, né? Aí que a Bíblia fala. Depois dos 1000 anos, tem Satanás vai ser solto, vai arrastar uma grande multidão, eles vão tentar uma última guerra, e aí Deus vai resolver tudo. Daí tem o julgamento do trono branco, dos ímpios, né? E depois o estado eterno. Então, até o estado eterno, meus irmãos, tem muita coisa para rolar ainda, né? Tem muita coisa para rolar ainda. Então, é isso aí, tá? Então, bora lá. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai estudar um pouco sobre o discurso de Jesus do Monte das Oliveiras, né? É o famoso, alguns chamam até Mateus 24 ou Lucas 21 como o pequeno Apocalipse, tá? Porque é onde também nós temos a base das profecias. Então, olha só, aquilo que eu falei para vocês. Para você entender profecia bíblica, não essas profetadas que tem por aí desse povo aí. Profecia bíblica. A primeira coisa que você tem que saber, que nós já estudamos, é as 70 semanas de Daniel. As 70 semanas de Daniel capítulo 9, é a base da maioria, vou dizer assim, de 90% das profecias. Você tem que entender o que já se cumpriu, o que falta se cumprir. Então, sabendo as profecias das 70 semanas, aí você vai para o discurso de Jesus, que a gente vai ver um pouco hoje, no Monte das Oliveiras, que é Mateus 24, Lucas 21 e tem outro texto lá, tá? Mas esses são o que tem mais informação, principalmente Mateus 24. Que Jesus, o que Jesus fala? Aqui, basicamente, ele vai pegar coisas das 70 semanas para explicar, ele vai explicar o que vai acontecer na época dele, tá? E para o futuro, a parte da tribulação, principalmente, tá? Então, é a base. E aí, entendendo o livro de Apocalipse, tendo essa base, é tranquilo, né? Bem, então vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai estudar esse discurso de Jesus no Monte das Oliveiras, pegando como base Mateus 24 e Lucas 21, tá? Que é aquele discurso que Jesus faz no Monte das Oliveiras. Então, olha só, lembra o contexto, tá? Abra aí a sua Bíblia, eu vou abrir uma Bíblia aqui, lá para Mateus 24, tá? A gente vai ler esse texto. Eu vou ler aqui com vocês. Mateus 24. Deixa eu começar lendo aqui. Eu vou ler aqui, depois a gente vai vendo algumas coisas aqui. Diz assim, Mateus 24, 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando
se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra até no Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, as suas folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem.
Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? E a quem o Senhor confiou seus conservos para lhe dar-lhes o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Mateus, capítulo 24, tá? Foi o que nós lemos para a gente ter a base aqui do nosso estudo. Então, tudo começa com essas perguntas, tá? Lembra de um quadro que nós falamos do princípio das dores, tá? Deixa eu recuperar esse quadro aqui. Mas quando nós falamos... Aqui, estão vendo aí? Sim, Ricardo. Tá aparecendo. Okay. Lembra que nós já conversamos sobre o princípio das dores, né? Que a grande questão é, tudo que está acontecendo no mundo já é o princípio das dores ou não? Para o aliancista, já é o princípio das dores, né? Mas para nós que seguimos a visão dispensacionalista, geralmente a gente entende que o princípio das dores ele é época da tribulação, tá? Mas, enfim, nós já falamos sobre isso. Aí você lembra que eu falei que tudo começa com essas três perguntas dos discípulos. Na apostila de vocês tem 4 perguntas. Por que 4? Porque essas 3 perguntas eu estou baseando em Mateus 24, tá? Mas quando você vai ver o livro de Lucas deu mais uma perguntinha lá, por isso que está 4 perguntas lá na sua apostila, tá? Lembra de Lucas, né? Lembra que Lucas, ele dá mais detalhes aí. Então, olha só, eles estavam passando pela frente do templo, lá de Jerusalém, e aí eles fizeram essa pergunta. Aliás, na verdade, eles mostraram para Jesus a grandiosidade do templo, né? Olha, Jesus, que templo maravilhoso, bonito, né? Na verdade, o templo lá era chamado Templo de Herodes, porque Herodes tinha embelezado o templo, né? Herodes transformou o simples templo de Zorobabel no templo, numa das maravilhas do mundo da sua época, né? Então, ele ampliou o templo, construiu, então era bem diferente na época de Jesus, né? Aí, quando eles fizeram essa pergunta, Jesus disse, olha, vou dizer uma coisa para vocês, não vai ficar aqui pedra sobre pedra. E ele só falou isso, né? Os discípulos coçaram a cabeça, olharam um para o outro, para lá e para cá, e de lá eles foram para o Monte das Oliveiras, aquele monte lá, né? Lá em frente de Jerusalém, né? E lá no monte, eles sozinhos com Jesus, né? Eles fizeram essas perguntas, né? Então, quais foram as perguntas?
Quando sucederão essas coisas? Ou seja, quando é que vai ser que não vai ficar pedra sobre pedra no templo? A outra pergunta que eles fizeram foi: que sinal haverá da tua vinda? Ok? E aí nós entendemos que isso é o princípio das dores. Agora, vinda aqui, você tem que entender que aqui que é a questão. Nós seguimos a linha que a vinda de Jesus, ou a chamada segunda vinda, ela se dá em duas etapas. A primeira é chamada arrebatamento, 7 anos depois, ou mais anos, dependendo, Jesus volta em poder e glória. Então, para nós, a segunda vinda, ela se dá em duas etapas. Nós que seguimos a linha dispensacionalista. Para os aliancistas, eles não creem dessa maneira, tá? Só creem na segunda vinda, em poder e glória. Mas a questão aqui é, quando os discípulos fizeram essa pergunta, eles estavam pensando no quê? Eles estavam pensando no arrebatamento ou eles estavam pensando na segunda vinda em poder e glória? O que você responderia? Eles estavam pensando na segunda vinda, Ricardo. Eles não sabiam do arrebatamento, né? Não havia ainda essa. Segunda vinda. Segunda vinda com poder e glória. Eu creio dessa maneira, tá? Nem todos creem nisso. É por isso que eu acredito que Mateus 24, a gente vai ver, porque pensa assim, a pergunta que fizeram, né? Mateus 24 fala sobre arrebatamento, então há essa discussão aí, mas a gente vai conversar daqui a pouco mais lá. Mas olha só, o contexto é o contexto judaico, é o contexto judeu. Os apóstolos esperavam o quê? Os apóstolos, que eram judeus e toda a nação de Israel, esperar o Messias, o seu Messias prometido no Antigo Testamento, tá? Nós vimos as profecias em relação aos Messias, de uma outra aula lá. Então, na cabeça dos apóstolos, eles esperavam o Messias. Aí o Messias veio, que era aquele Jesus que estava lá na frente deles. Só que Jesus já tinha explicado para eles que aquela era a primeira vinda, mas que ele iria voltar novamente, tá? Agora, os discípulos, quando eles falam de a tua vinda, eles estão esperando a segunda vinda, Eu realmente não sei, não se entra num consenso, se os apóstolos, até esse momento que Jesus está falando com eles, já entendiam alguma coisa sobre arrebatamento. É bem provável que não, porque lembra que a ideia do arrebatamento, ela veio com Paulo, depois, tá? Paulo aqui nas cartas, 1 Tessalonicenses 4, 1 Coríntios 15 e outros textos que traz a ideia do arrebatamento. Eu digo isso porque você lembra quando Jesus morreu, né? E aí ele ressuscitou. Depois que Jesus ressuscitou, ele passou quanto tempo antes de ir aos céus? Entre a ressurreição e a assunção. 40 dias. 40 dias. Né? Foi 40 dias, tá? Entre a ressurreição e a assunção, foi 40 dias. Nesses 40 dias, Jesus andou com os discípulos e, com certeza, falando muita coisa para eles, né? Aí você pensa, será que Jesus não explicou para eles sobre o arrebatamento e tal e tal? Eu creio que explicou, mas a ficha não caiu para eles ainda, né? Por quê? Porque quando Jesus está lá no Monte das Oliveiras, depois desses 40 dias, lá com ele, que ele vai ser assunto aos céus, qual foi a pergunta que os discípulos fizeram em Atos capítulo 1, versículo 7? Versículo 6, versículo 7. Atos 1:8 a gente conhece, né? Mas recebereis o poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo. Mas qual é o contexto daquilo, né?
foi a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Qual foi a pergunta que eles fizeram? Senhor, Pede um sinal, né? o que fala Atos 1:7? Leia aí. Você está aí com a Bíblia? Não vos compete conhecer tempo ou épocas. Não, então é o 6. Leia mais um versículo anterior. Tá. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaura o reino de Israel? Olha só, então preste bem atenção. Jesus já havia ressuscitado, Jesus já havia passado 40 dias com eles, falando das coisas concernentes ao reino de Deus, Lucas falou isso, né? E nesse momento que Jesus está indo embora, eles fazem essa pergunta. Qual foi a pergunta? Senhor, será esse o tempo em que tu vai restaurar a nação de Israel, não é isso, Daniel? Reino de Israel. Oi? Reino de Israel. Olha a ideia do reino aqui. O que eles estavam pensando? No reino. Porque eles sabiam que o Messias ia estabelecer o reino. E o reino ele vai ser estabelecido para os judeus, para que a nação de Israel domine realmente o mundo. Vamos colocar assim. Você está entendendo? Então, no último momento de Jesus, a cabeça deles estava no reino. Por quê? Porque judeu, até aquele momento, a nação de Israel não espera arrebatamento. Eles esperam o reino. O que Jesus falou para eles? No próximo versículo. Não vos conhecer tempos ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Olha só, Jesus, na verdade, deu uma esculhambaçãozinha neles aí, né? Jesus disse, olha, não vos compete conhecer tempos ou épocas. Ou seja, não te interessa se vai ser agora. Entendeu? Né? Não vos compete conhecer tempos ou épocas. O Pai é que sabe isso. E aí o versículo 8, né? Mas eu vou dar uma missão para vocês, que é ser testemunha e tal, que a gente vai em missões. Esse é o contexto. Então é por isso que eu digo que naquele momento os discípulos ainda não estavam entendendo. Eu creio que depois, né, eles começaram a entender a ideia do arrebatamento, da igreja e tudo mais. Aí você lembra que foi um processo para eles se largarem, né, da questão do judaísmo e tudo mais, tá? Então, quando fala da vinda, eles estavam perguntando da vinda em poder e glória aqui, com certeza, tá? E perguntaram da consumação do século. O que é a consumação do século para o judeu? O milênio. O judeu não espera o céu, o judeu espera o milênio, espera as promessas que vão ser cumpridas no milênio para eles lá, tá? Deixa eu voltar aqui. E aí, tem 3 perguntas lá. Aqui na apostila de vocês, o Bruce colocou 4 perguntas. Tá vendo aqui? Por que 4 perguntas? Porque lá em Lucas, tem essa pergunta que não aparece em Mateus, que eles perguntaram, né? Qual é o sinal de que estarão prestes a acontecer? Isso apenas Lucas. Aconteceu o quê? A destruição do templo. Esse era o que eles queriam saber. Ou seja, qual é o sinal que o templo vai ser destruído? Né? Lá em Lucas. Você sabe qual era o sinal? Você já estudou? Quem estudou comigo o dom de línguas, tá? Aliás, tem vídeo aí explicando sobre isso. O dom de línguas era o sinal de que o templo ia ser destruído. E Jesus mencionou até um evento do Antigo Testamento, quando Jerusalém, não lembro qual era o rei, né, foi invadida pelos babilônios, pelos assírios. E aí lá o profeta disse assim, olha, vocês vão ser invadidos por um povo de uma língua estranha, de uma língua que vocês não conhecem, tá? Eles vão cercar a cidade e esse será o sinal de que vocês vão ser destruídos. Na verdade, se você ler em Lucas,
Jesus falou, olha, o sinal é a mesma coisa. Jerusalém vai ser cercada por um povo, agora não de uma língua, mas ele fez referência lá, né? Aí, e Jerusalém vai ser destruída. Mas, enfim, isso é para outra, essa questão de dom de línguas lá. É lá que a gente crê que o dom de línguas cessou, tá? Ali no primeiro século, depois da destruição de Jerusalém, tá? No ano 70, tá? Então, é por isso que está 4 perguntas aqui, tá? Porque tem essa outra pergunta aqui que eles fizeram. Qual o sinal que Jerusalém vai ser destruído? Ok? Então, quando sucederão, quando isso acontecerá, ou seja, a destruição do templo, Jesus disse no ano 70, ele não falou o ano, mas ele disse, essa geração vai ver isso, tá? Você lembra que a gente leu lá no texto? Não passará essa geração até que tudo isso aconteça. Essa interpretação é a seguinte, Jesus está dizendo, o templo vai ser destruído e muitos de vocês que estão aqui vão ver isso, como viram, porque quando Jesus falou isso, até a destruição do templo, foi questão de 30 e poucos anos para frente, né? Lá. Então, muitos lembraram da profecia, né? Então, é essa a explicação que essa geração não passará, tá? Qual o sinal que está prestes a acontecer? Isso é só Lucas que fala, era a questão das línguas estranhas, né? Qual será o sinal da tua vinda? Olha, outra questão aqui, tá? Não há sinal para o arrebatamento, tá? Então, a guerra na Ucrânia, coronavírus, a pandemia, ou o que acontecer daqui para frente, isso não é sinal para a volta de Jesus, tá? Isso não é sinal. Entenda sinal e entenda o que é evento. Tipo assim, por exemplo, a globalização. Você sabe o que é globalização, né? A ideia de unificar o mundo, tá? Para melhor gestão, uma só moeda, uma só economia, uma só política e tudo mais, né? Isso se chama globalização. Ela está acontecendo hoje? Tá, há vários anos aí a globalização. Mas a globalização não é sinal para a volta de Jesus. O que você tem que falar é a globalização é um evento caminhando para o fim dos tempos. Entendeu? Mas não pode colocar como sinal. Você não pode dizer, a globalização é o sinal para o arrebatamento. Não, não fala isso, tá? Mas a globalização, com certeza, é o palco que está sendo montado para a questão do anticristo. Como é que o anticristo vai dominar o mundo? Não pode ser da maneira que a gente está hoje, né? Aqui tem uma economia, ali tem uma moeda, ali vai ser, é difícil, é quase que impossível, né? Uma pessoa, como é que uma pessoa vai dominar o mundo todo, tendo economias diferentes, políticas diferentes e religião diferente, né? Então, a globalização, ela vai unir a política, ela vai unir a economia. Isso a gente vê claramente em Apocalipse, capítulo 18 ou 17, não estou lembrando aqui. Quando a gente estuda Apocalipse 18 e 17, os capítulos que explicam como vai estar depois do arrebatamento. Vai estar unido à economia e vai ter uma só religião. O anticristo, ele vai criar uma só religião na tribulação, certo? Mas isso é assunto para Apocalipse, tá? Agora, quando a gente fala sinal da vinda de Jesus, isso está se referindo à segunda vinda em poder e glória. Por quê? Depois que começar a tribulação, vai haver sinais para a volta de Jesus. Então, até o arrebatamento, não há sinais. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, nada está impedindo de acontecer o arrebatamento. Tá? Mas, acontecendo o arrebatamento,
pode marcar na folhinha, quando o homem assinar lá o acordo, né? Pode marcar 7 anos e Jesus volta, e aí tem um monte de sinais que a gente vai ver, tá? É isso que eu quero que você entenda. E qual o sinal do fim dos tempos? A gente vai ver aqui. Então, todas essas perguntas aqui, Jesus respondeu nesse texto. Ei, Ricardo. Peraí, Marcos, deixa eu só concluir esse raciocínio aqui. O texto de Mateus 24 e o texto de Lucas 21 é Jesus respondendo essas perguntas. A grande dificuldade é que ele não respondeu na ordem, tá? Os blocos de texto, você tem que, dependendo da sua escatologia, você vai dizer, aqui ele respondeu a pergunta de quando o templo ia ser destruído. Aqui nesse outro bloco, ele respondeu a pergunta dos sinais da vinda dele. Aqui nesse outro bloco, ele respondeu a pergunta dos sinais antes do fim dos tempos, ou fim da época, né? E aí tem uma outra dificuldade, que é a questão do arrebatamento. Ele falou de arrebatamento aqui nesse texto, sim ou não? Aí tem várias questões, porque a gente vai ver uma parte desse texto que dá a ideia de arrebatamento, tá? Mas fala lá, Marcos, qual é a pergunta? Marquinhos. Não, era isso que eu ia te falar, porque a gente ouve comentários, né, tanto pessoalmente e compartilhado até com pessoas que a gente conhece de outras igrejas, e até mesmo em redes sociais, de que esses acontecimentos, eles sempre colocam em observação de que a vinda de Cristo está próxima. Você está entendendo? É isso que eu ia lhe perguntar com relação a isso, né? Uma vez que você disse que não se apresenta algo semelhante a isso com relação ao arrebatamento, mas hoje, na atualidade, muitos falam acerca disso, né, de que todos esses acontecimentos indicam a probabilidade que Cristo, a sua volta, ela está para acontecer, né? Era isso que eu queria te perguntar com relação a isso aí. De novo, você tem que entender a questão, o que é sinal e o que é arrebatamento. O que a Bíblia fala de sinal é para a segunda vinda. Os sinais que a Bíblia apresenta, as profecias e o Apocalipse, é em relação à segunda vinda, não é em relação ao arrebatamento. Agora, de uma coisa é certo, cada dia que passa, a coisa fica mais próxima. E o mundo todo caminha por pauta de Apocalipse, tá? Mas você não pode dizer, a guerra é sinal da volta de Cristo, porque pode não ser. Para nós, qual é o próximo evento escatológico que tem que acontecer? Daqui para frente. É o arrebatamento da igreja, porque nós somos dispensacionalistas, pré-tribulacionistas e pré-milenistas. Dois pré, tá? E além de ser dispensacionalista, tá? Seguindo a linha dispensacionalista. Então, se é o arrebatamento, o que está impedindo o arrebatamento de acontecer? Nada. Tá? Vamos supor que comece a Terceira Guerra Mundial, mas esteja nos planos de Deus que o arrebatamento seja daqui a 200 anos. Então, tanto faz como tanto fez. Entendeu? Agora, claro que a gente diz que essas coisas, elas caminham, é o palco sendo formado para a volta de Jesus. Na realidade, meus irmãos, quando iniciou a igreja primitiva, lá a igreja primitiva, tá? Já tinha a ideia de que ia voltar, tá certo? E aí, Ricardo? Oi, quem falou aí? Nonato. Oi, Nonato, pode falar. Ricardo, então, quando tu leste todo o sermão, então todo o sermão ele trata da segunda vinda de Cristo, não é isso? E o julgamento final. Mas nada disso ainda se cumpriu, não é verdade? Não é que nada disso se cumpriu. Por exemplo... porque o sermão trata da segunda vida de Cristo, e o julgamento final. Não pensa assim. O sermão ele trata das perguntas que fizeram para Jesus. Por exemplo, o que já se cumpriu nesse sermão? A destruição do templo de Jerusalém. Então já se cumpriu. Né? Isso. Agora, o que ainda não se cumpriu nesse sermão?
a última semana de Daniel, que é a isso. tribulação, Ah, e a tá, segunda tá. vinda dele. Isso, Entendeu? a segunda vinda, correto. É. Então, Tá. é essa maneira aí, tá? Ok. E a outra dificuldade é a questão do próprio arrebatamento. Se Jesus falou ou não do arrebatamento, tá? Aqui dentro. Mas olha só, preste atenção. O que eu estou falando para vocês? Há sinais para a segunda vinda, poder e glória, né? Então, alguém disse assim, então dá para saber quando Jesus volta, na segunda vinda. Hoje, e até aquele momento que Jesus estava falando, no Monte das Oliveiras, não dá para saber, né? Por quê? Por causa do arrebatamento. Então, de certa forma, a gente não sabe quando vai ser a segunda vinda, porque a gente não sabe quando vai ser o arrebatamento. Aliás, a gente não, mesmo que a gente soubesse quando ia ser o arrebatamento, a gente não ia saber ainda a segunda vinda, porque a segunda vinda, os 7 anos, começa quando? Quando é que começa a tribulação? Com a assinatura do acordo lá do anticristo de paz por 7 anos. É nesse momento que começa a tribulação. Como é que a gente sabe disso? Pela profecia das 70 semanas, tá? Que a gente já estudou. Então, eu posso dizer que realmente a gente não sabe quando é a segunda vinda, porque a gente não sabe quando é o arrebatamento, tá? Bem, vamos lá, vamos colocar mais aqui. Sinais da destruição de Jerusalém. Né? Então, lembra que Jesus falou, eles fizeram essa pergunta, lá que está só em Lucas, né? Quais os sinais que a gente vai poder saber que Jerusalém vai ser destruída, que não vai ficar pedra sobre pedra, né? E aí, quando ele falou essa parte, né? Mas antes disso tudo e tal, você tem que ler Lucas, que a gente não leu. O que ele falou? Ele disse, olha, tem 2 coisas que vocês vão poder observar que vai se cumprir essa profecia. Primeira coisa, perseguição aos cristãos. Cristãos aqui já estavam embaralhados com judeus e tudo mais, estavam naquele processo de transição, tá? O outro sinal que Jesus falou é que quando vocês olharem a cidade rodeada pelos exércitos, né? E aí o que acontece? Quando a gente estudar, e alguns já estudaram aqui, panorama do Novo Testamento e o próprio módulo de História do Cristianismo, né, que a gente trata desses eventos históricos, você vai lembrar do que aconteceu depois de Cristo, depois da igreja, depois de Atos 28, né, que a igreja cresceu e tudo mais. O que aconteceu? O império começou a perseguir os cristãos, né? No ano 64, houve um evento chamado o Incêndio de Roma. Agora, o ano 64, ele está fora de Atos, da história de Atos, tá? Atos ali vai até por 60, 61, ali nas viagens missionárias, né? Então, o que aconteceu no ano 64? O imperador de Roma, tá? Chamado Nero, tá? Lembra do Nero? O Nero colocou fogo em Roma. E para ele limpar a barra dele, ele fez o quê? Ele acusou os cristãos. Então, no ano 64, começou uma perseguição aos cristãos do Império, porque até 64, quem perseguia a igreja, os cristãos, eram os judeus. Toda aquela confusão toda, aquela treta toda que a gente vê em Atos, de Paulo sendo perseguido, quem persegue Paulo são os próprios judeus, o judaísmo. Roma não se mete na coisa. Aliás, Roma, por algumas vezes, até salvou Paulo de ser morto pelos judeus. Você lembra da história de Atos, né?
Então, o que acontece? Só que a partir de 64, a igreja, os cristãos, eles começam a ser perseguidos pelo império. E aí, então, eles começam a ser mortos, né, pelos imperadores. Há uma revolta dos judeus, liderada pelos zelotes. Você sabe quem são os zelotes? Os zelotes e os sicários. Quem eram os zelotes? Era um partido político extremista que eram radicais. Eles eram radicais, e também eles odiavam o governo romano. É mais ou menos isso. Isso, exatamente. A gente vai estudar isso em Panorama do Novo, né? Os grupos que existiam lá na época de Jesus. Os zelotes, eles eram judeus, era um grupo judeu que não aceitava o domínio do Império Romano sobre eles. Então, eles eram revoltados com os romanos, né? E tinha um outro grupo que era os sicários. Sicário significa a faca, né? Então, eles se escondiam no meio do povo e quando eles viam um romano, um soldado, eles metiam a faca, né? Por isso que eles ficaram conhecidos como sicários. E tinha zelote no grupo de Jesus? Tinha Simão. Era Simão, o zelote. Simão o Zelote, né? Então era um revolucionário lá no meio dos 12. Olha, interessante, né? Não sei eu sei que você sabe, ou se você não sabe, você vai saber agora. Jesus conseguiu juntar no grupo dele, dos 12 apóstolos, um zelote e um publicano. Quem era o publicano? Mateus. Era Mateus. O que era um publicano? Cobrador de imposto. Era um judeu que trabalhava para o Império Romano. Ele explorava o povo para dar dinheiro para o Império Romano. Mateus era um desses caras, né? O zelote odiava o publicano e cobrador de imposto. Então, fora do grupo, a briga ia ser feia, porque o Simão, o zelote, ele ia matar, ele ia arrebentar com Mateus, né? E Jesus conseguiu unir os dois num grupo só lá, né? Mas o que aconteceu? Esses zelotes, eles fizeram uma revolta no ano 66, como diz aqui, olha. Quando houve uma rebelião entre os judeus contra Roma, por quê? Porque desde o incêndio de Roma, 64, os judeus eles se rebelaram, né? Eles quiseram ir para a briga com o Império Romano, né? Né? Esqueceram o Messias, esqueceram as profecias e não, bora, agora é só nós, a gente vai derrotar esses romanos, né? E eles se rebelaram no ano 66, tá? E aí o imperador de Roma, que já não era mais o Nero, mas era o imperador... Cadê meus alunos de Panorama? Imperador Vespasiano, tá? Ele era o imperador de Roma, ele investiu furiosamente contra os judeus e cercou Jerusalém. Olha aqui, Jesus disse, um dos sinais que Jerusalém ia ser destruída é que ele ia ficar cercada, né? Então, o Império Romano cercou Jerusalém, os zelotes e outras resistências foram forçados a recuarem. Foi quando os cristãos fugiram e foram poupados, essa é outra história. Aí esse Tito aqui, que não era o imperador, mas ele era o general romano, ele era filho do imperador, tá? Ele voltou, cercou a cidade e no ano 70 destruiu a cidade, que foi uma destruição terrível para os judeus, né? Queimaram os judeus, botaram eles em estacas, tocaram fogo, fizeram uma barbaridade com os judeus e destruíram o templo, né? Queimaram o templo todo lá e até hoje o templo nunca mais foi reconstruído, tá? O templo vai ser reconstruído na época da tribulação. Se você ler Apocalipse 11, você vê que o templo está lá. Hoje o templo não existe, mas ele vai ser reconstruído. Adivinha quem vai reconstruir o templo? O anticristo. O anticristo.
O anticristo. E aí que os judeus vão ficar mesmo apadrinhados com ele. Mas essa profecia já se cumpriu. Essa parte que Jesus falou já se cumpriu no ano 70, tá? Até o ano 70. Vamos aqui para frente. Aquilo que não é sinal, olha só, não é sinal da vinda de Cristo e o fim dos tempos, tá? Então, o que não é sinal? Jesus falou, não se engane, ou seja, estes não são sinais. O que era? Falsos cristos e as próprias guerras. É daqui que a gente entende também essa questão de guerras. Não era o princípio das dores que ele estava falando, né? Ele estava falando, olha, até o fim vai ter guerra, vai surgir uma guerra aqui, uma guerra ali. E na realidade, meus irmãos, sempre houve guerras. Sempre houve guerras. O que acontece hoje é que a gente tem a internet. A gente tem o satélite, quando não tinha internet, e a gente podia saber. Agora, imagina se a gente não tem comunicação nenhuma, né? Se fosse... imagina, se a gente não tivesse internet, não tivesse televisão, não tivesse o rádio, essa guerra lá para aqueles lados, da Ucrânia e Rússia, a gente ia estar sabendo? Assim como a gente sabe hoje, a grande massa? Não. Talvez alguns aqui e ali, né? Mas e se soubesse, seria até distorcido alguns fatos. Exatamente. Né? Por exemplo, você sabe que na Rússia, o homem fechou essa questão lá para que a própria Rússia não saiba o que está se passando fora, né? Ele não está deixando. Então, o que os russos estão ouvindo é aquilo que ele quer, as mentiras dele lá, né? Mas aí, até a questão da internet, ele consegue bloquear um pouco, mas aqui e lá alguns escapam, né? Mas sempre teve guerra. Agora, a questão é que a gente tem mais facilidade, né? Sempre houve falsos cristãos, ou falsos cristos, né? Que surgiram por toda a história, né? Se dizendo que eram cristos, né? Não sei se vocês conhecem o famoso INRI aqui do Brasil, INRI Cristo, já ouviu falar? Ele fala que é a reencarnação de Jesus, né? Esse é o mais famoso, né? Até subiu gente agora. Boa. Gente boa, né? Cartão e amado. Mas teve, né? Então, isso são sinais? Não. Jesus falou, isso não é sinal aí, tá? Agora, aqui é que começa a questão da interpretação. Mateus 24 fala ou não de arrebatamento. De acordo com aqui, você vai perceber o Bruce, a posição do Bruce, né, quando montou essa apostila, alguns, vai falar que ele está falando do arrebatamento aqui, tá? Se você pegar a apostila do pastor Bill também, ele fala que falando de arrebatamento, tá? A gente precisa realmente entender. Deixa eu colocar aqui. Sinais do fim da época. Tá. Ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Aí a questão é, ele estava falando isso do arrebatamento ou da segunda vinda? Olha, eu fiquei pensando, eu confesso, eu estou ainda pensando sobre essas coisas. Se ele estiver falando do arrebatamento, é meio estranho para a audiência dele, que são os judeus, né? Porque quando ele falou, ninguém sabe o dia e a hora, ele estava falando da vinda dele, né? E o judeu ia pensar logo o quê? Na segunda vinda, tá? Mas pensa assim, mesmo que seja a segunda vinda, a gente não sabe quando é, né? Por quê? Porque a gente não sabe quando vai acontecer o arrebatamento. Tá entendendo o que eu estou querendo falar? Desde quando Jesus falou isso, até hoje, a gente não sabe quando é a segunda vinda. Então, o que eu estou querendo pensar? Que tanto faz se ele estava falando do arrebatamento ou segunda vinda. A gente não sabe.
nem nós quando é o arrebatamento, e nem eles quando é a segunda vinda. Certo? Vê se você... Oi. Mas aí entra uma questão muito séria, porque é isso que eu falei no início do curso algumas vezes. Por esse motivo de não se saber se é segunda vinda ou arrebatamento, que eu digo que não pode ser do arrebatamento, é pelo seguinte: quando as pessoas interpretam assim, afirmando que ele está falando do arrebatamento, aí entra aquela certeza de que a igreja entrará na tribulação, porque por causa do que está escrito aqui no início, no versículo 29, né? Que diz? E aí ele diz: logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão dos céus, ou seja, a gente passaria por tudo isso, porque só depois é que viria o arrebatamento. Porque aí, continuando, né, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e as tribos da terra se lamentarão. 31. E ele enviará os seus anjos com rigor e clamor, trombeta, né, de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Ou seja, primeiro aconteceria tudo aquilo que a gente passaria, ou seja, entraria no início da tribulação. Por isso que quando eu não tinha essa interpretação que você está dando agora, de que ele estava falando para os judeus, aí eu ficava me perguntando, então se é assim, a gente vai entrar nessa tribulação, entendeu? Vai ver essa questão de dia que não vai, o sol não vai nascer, que é um grande medo, né? Que muito crente estava falando agora, quando veio a pandemia, meu Deus, a próxima coisa é que o sol não vai nascer. Já vem um grande período de leu lá, né? que já aconteceu. Então, é isso que eu te digo, que eu acredito que não. Lógico, eu estou aqui como aluna e totalmente leiga, né? Não, tranquilo. Eu entendo. Assim, os judeus, para mim, eles não tinham ideia, os judeus lá, os apóstolos, até mesmo Jesus falando que ele ia morrer, ter que morrer, passar pela morte, ressuscitar. Quando Jesus morreu, eles ficaram tudo tristes, achando que já estava demorando para ressuscitar, que talvez já nem fosse ressuscitar, né? Porque a gente vê algumas passagens. Não acredito quando Madalena diz que viu Jesus e aquela coisa. Eles estavam, embora tivesse muita explicação da parte de Jesus, eu não entendi, era quase nada, né? É isso que a gente percebe, né? Por tudo que aconteceu depois, né? E aí, então, Jesus ainda não tinha passado os 40 dias com ele, né? Aqui, nesse caso aqui, ainda não podia ter falado de arrebatamento. Né? Como você fala, quando ele ressuscitou, ele passou uns 40 dias com eles, e, logicamente, doutrinando mais ainda. Mas só que quando ele estava falando aqui em Mateus, ainda não tinha morrido, ainda não tinha voltado, né? Então, eu penso que eles não tinham noção nenhuma de arrebatamento. Entendeu? Eu entendo, com certeza. Eu sou tendencioso a pensar também que ele não estava falando de arrebatamento aqui. O problema é que o texto dá tudo a entender que é arrebatamento. E se você for olhar a posição do Bruce aqui, ele está falando que é arrebatamento. Se você for olhar a apostila do seu Bill, ele vai dizer que é o arrebatamento, tá? Mas vamos ler aqui, para a gente ir aperfeiçoando mais essa ideia aqui. Só que, se ele está falando de arrebatamento ou não, eu não me preocupo com isso, tá? Porque a gente tem que ter os argumentos, né? Eu estou até pensando quando o Bruce estiver aqui, que eu vou ter uma conversa com ele sobre isso aqui, né? Em relação a essas coisas. Mas vamos lá. Sim, deixa eu falar outra coisa que eu lembrei enquanto a irmã Nila estava falando. A igreja primitiva, ela sempre esperou a vinda de Jesus, certo? Sim. Olha o que aconteceu logo no início das cartas, logo no início da igreja primitiva. Eles começaram a falar, e aí Paulo vai tratar disso, e até Pedro, porque eles estavam falando que Jesus já estava voltando, logo naquele início lá, né? Por exemplo, você sabe qual é o assunto principal da carta de 2 Tessalonicenses, que foi lá nas viagens missionárias? Paulo tratou uma dificuldade lá, que era a questão do seguinte: os irmãos, alguns irmãos começaram a falar que Jesus estava voltando. E aí o que aconteceu? Eles começaram a não trabalhar mais. Eles começaram a largar o emprego, não querer fazer mais as coisas. Não, Jesus está voltando, para que a gente tem que trabalhar, se ele já vai voltar e tudo mais. E foi um problema isso lá na igreja. E Paulo escreveu 2 Tessalonicenses para corrigir isso. Você lembra que tem um versículo lá que diz assim: aquele que não trabalhe
eu digo que também não deve nem comer. Aham. Por que que Paulo falou isso? Claro que a gente usa para o cristão que não quer trabalhar, aquela coisa toda, né? Mas por que que Paulo falou aquilo? Porque eles estavam com essa ideia. Não, Jesus está voltando, por que que a gente tem que trabalhar? Aí Paulo disse, não, não é assim não. E na realidade, já se passou 2000 anos em relação a isso e Jesus não voltou. Sim. Né? Como o irmão Não, estava falando agora, né, que muita gente diz, com todo esse acontecimento, mas sempre, em todas as épocas, a minha mãe, que era uma descrente, infelizmente faleceu descrente, ela dizia isso quando os crentes falavam com ela, esse pessoal com essa conversa, Jesus está voltando, desde que eu era criança, porque minha mãe viveu a época da guerra, né, nasceu na época da década de 30, viveu a época da guerra que não aconteceu no Brasil, mas se refletiu, né, então ela dizia que era terrível, e todo mundo dizia a mesma coisa, está vendo essas guerras, Jesus está voltando, né? E aí ela dizia assim, né? Ela era descrente, falava, isso eu escutei a minha vida inteira, isso, e nunca aconteceu nada. Agora sim, Pedro tratou disso, né? A pessoa que fala, sempre ouvi que Jesus vai voltar, não volta. Mas Pedro disse, mas olha... Ouve, né? As pessoas ouvem falar de uma guerra, agora é. Então, esse assunto sempre houve. Né? Eu sempre digo o seguinte, não afirme. Era pandemia, era o fim dos tempos. Não afirma, é palco, né? Porque nessa pandemia eles descobriram muita coisa. Se você não sabe, a questão tecnológica, né? Ficou em alta nesses 2 anos de pandemia aí. Houve muitas descobertas. O que a gente lembra? Profecia que até o final dos tempos a ciência se multiplicará, né? Mas você não afirma. Por quê? Porque a pandemia já passou. Agora está a guerra. Aí se você afirma, essa guerra é sinal da volta de Jesus. Daqui a pouco, já passou. Mataram o homem lá, tá todo mundo em paz para lá, aí vem outra coisa, né? Sei lá, um meteoro que vai colidir com a Terra. É final do tempo. Aí o meteoro passa longe, aí todo mundo esquece. Então não afirma, né? E muitos que têm afirmado têm errado, né, como os seitas que surgiram, como os adventistas, surgiu de erro, né, de interpretação, e continua errando até hoje. Agora, vamos voltar aqui para o nosso dilema, o nosso problema. É ou não é arrebatamento? O Bruce aqui, nessa apostila, vai colocar que é o arrebatamento, tá? Então, ele falou de época, então o arrebatamento encerrará a época da igreja, veja que ele está falando. Jesus falou nos dias de Noé, falando que o julgamento veio sem esperar, né? Isso dá a ideia de arrebatamento, né? 2 homens estão no campo, um será tomado, as 2 mulheres no moinho, uma será tomada, dá a ideia de arrebatamento também, né? A própria palavra, tem 2 palavras no grego para vinda, tá? Uma é essa aqui, paralambano, tá? É uma palavra no grego, e tem uma outra mais famosa que é a parousia, ou parousia, uma coisa assim, mas geralmente essa outra palavra está se referindo à segunda vida em poder e glória. Eu me perguntava isso, as 2 mulheres no moinho, eu dizia que era uma crente e outra descrente. Não, mas não tem problema falar isso, porque se você for levar para o lado do arrebatamento, é isso. Por que Jesus falou dessas 2 mulheres no moinho? Né? É porque ele estava falando que o arrebatamento ia vir aqui dentro dessa visão aqui, né? Uma ia ser levada e a outra ia ficar. Uma era crente, eleita, e outra não, né? Ricardo? Oi, fale lá. Benedito. Essa questão dos dias de Noé, eu penso que não é nem assim a iminência, né? Porque era anunciado o dilúvio, né? Mas sim o que ele fazia, né? Se casava, vivia, só assim não se preocupava com Deus, né? Eu penso que é por aí. Vivendo a vida deles, né? Agora, se a gente levar para a época da tribulação isso, é isso que vai acontecer na tribulação, né? Porque a gente sabe, estudando Apocalipse, que a primeira metade da tribulação, o anticristo vai dar de tudo para o povo, principalmente para os judeus. É a famosa falsa paz. Primeiro cavalo branco, cavaleiro branco lá de Apocalipse 6. É a falsa paz. Ele vai ser uma falsa paz, vai ser uma falsa prosperidade,
né? O mundo vai ficar rico, não vai ter mais essa ideia de terceiro mundo, não, todo mundo vai ser bilionário. A gente vê isso lá em capítulo 18 de Apocalipse, né? Então, olha, já pensou? O povo vai idolatrar esse anticristo, né? O judeu vai ficar encantado com ele, o mundo todo vai idolatrar ele, né? Até no meio da tribulação, quando ele se revelar, e aí o negócio vai pegar, né? Paralambano é geralmente usada no sentido positivo para levar a si mesmo, essa ideia dessa palavra, referindo-se ao arrebatamento. Então, veja que a posição aqui da apostila é que ele está falando nesse texto sobre arrebatamento, tá? E aí eu digo para vocês, isso não é fechado, tá? Isso é algo para a gente discutir e conversar. Até eu mesmo aqui, a gente precisa conversar sobre isso. Não é todo mundo que será levado, mas apenas alguns. A parábola lá das duas mulheres, dos dois homens, será repentino e inesperado, isso é arrebatamento. Ele falou do ladrão na noite, a ideia do ladrão na noite é a ideia de que você não espera o ladrão, né? Ele vem sem você esperar, e é de noite, né? Será inesperado. Ele falou da parábola do servo fiel e infiel, e a ideia de inesperado, que o homem vem, né, de repente para prestar contas, e aí devemos estar preparados. E aí, olha, a famosa parábola das 10 virgens e as parábolas dos talentos, tá? Entenda o contexto dessas duas parábolas aqui. Eu sei que às vezes a gente, principalmente a parábola do talento, né? Eu já fiz isso, e a gente já fez muito na igreja, né? Ah, a gente quer levantar oferta, então bora usar a parábola dos talentos. Vou te dar um dinheiro e tu não pode enterrar, porque o homem que enterrou, ele se deu mal, e olha só, e tal, né? Mas qual é o contexto dessas duas parábolas, né? Por exemplo, a parábola das 10 virgens, qual é o capítulo aqui? Mateus 25. 25. Mateus 25 é depois de Mateus 24. O que é Mateus 24? Está falando dos eventos do futuro, né? Mateus 25, ele está usando essas parábolas para reforçar a questão de que aquilo pode acontecer a qualquer momento e a pessoa precisa estar preparada, tá? Pode-se usar em relação ao arrebatamento? Não vejo problema em relação a isso, né? Se você vai seguir essa linha de que está falando de arrebatamento aqui, tá? Parábola dos talentos é a mesma coisa, né? A diferença da parábola dos talentos, que além da gente estar preparado para a vinda do Senhor, a gente tem que estar em atividade, a gente tem que estar em serviço, né? Uhum. Porque lembra você lembra a parábola dos talentos, né? O homem veio, deu 5 para um, deu 2 para outro e deu 1 para o outro, né? E disse, olha, trabalha e quando eu chegar eu quero juros desse negócio, né? O que ganhou 5 trabalhou e ganhou outros 5. O que ganhou 2 trabalhou e ganhou outro 2. E o que ganhou 1, o que ele fez? Enterrou. Por que ele enterrou? Qual foi a desculpa dele para o homem? Ele não queria Ele trabalhar. ficou com medo. A desculpa que ele deu para o homem foi: eu enterrei porque eu fiquei com medo de perder. Uhum. E se de repente o negócio que eu ia fazer dá errado, né? E eu perco, olha aí, né? E aí o homem aceitou essa desculpa? Não. Ele disse: não, você tinha que ter trabalhado. Talvez se ele tivesse trabalhado e perdido, ele nem ia pegar tanta esculhambação, né? Mas a ideia lá é que tinha que trabalhar com o dom, né? E tudo mais. Bem, enfim. Tá? Então, meus irmãos, esse ponto aqui é um ponto de discussão. Está falando sobre arrebatamento ou não? Né? Jesus está falando para os apóstolos. Os apóstolos tinham já essa ideia de arrebatamento, ou a cabeça dos apóstolos era só sobre a segunda vinda, né? Algo para a gente conversar e discutir aí, tá? Eu não estou dando uma resposta para vocês, eu não estou fechando aqui com vocês, tá?
Eu sei que aqui pela apostila do Bruce ele vai dizer que é arrebatamento. Na apostila do pastor Bill, eu já vi lá arrebatamento, mas eu sei que alguns, né, não concordam que seja arrebatamento aqui, que seja só segunda vinda, por causa desse contexto judaico aqui. Tá certo? Então, se quiser falar por aí, olha, o Ricardo não sabe, pode dizer, eu aceito isso. Né? A gente tem que estudar mais profundamente e tudo mais, ok? Até porque a gente não é obrigado a saber tudo, tá? Como diz o próprio apóstolo João, né? Quando o anjo perguntou, ei, João, quem são esses aí? João disse, eu sei lá, não sei, cara, o senhor que sabe, né? A gente não é obrigado a saber tudo, né? Mas eu não tenho problema com isso. Se eu ver uma pregação nesse texto, a pessoa falando sobre arrebatamento, tranquilo para mim, né? Se eu ver falando da segunda vinda, tranquilo para mim. Só que tem que não falar besteira, né? Se jogar a igreja dentro da tribulação, aí tá errado para nós. Certo? Certo. Então, tira o ponto do professor aí em relação a isso. Enfim, vamos em frente. Sinais que levarão ao retorno de Cristo, tá? Olha, agora ele já entrou na tribulação. E aí é o texto de Lucas que ele falou lá. Então, durante a tribulação. A tribulação, quando a gente estuda a tribulação dentro de Apocalipse, a gente tem que dividir a tribulação em 3 partes, tá? A primeira metade, o meio da tribulação e a segunda metade da tribulação, que é chamado a grande tribulação, que é quando o negócio vai pegar mesmo, tá? Porque a tribulação toda, ela dura 7 anos, mas a primeira metade é chamada a falsa paz, tá? Todo mundo vai estar ali vivendo num mar de rosa, que o anticristo vai promover isso, tá? E aí tem uma outra questão aqui. A primeira metade da tribulação, guerra global, maior que a Segunda Guerra Mundial, tá? Então, quando Bruce escreveu isso aqui, ainda não tinha estourado a guerra da Ucrânia ainda, tá? Mas olha só, esse é um outro ponto de discussão aqui, porque a primeira metade da tribulação, eu não sei se vai ter guerra, porque se é uma falsa paz, nessa primeira metade, então não há guerra, porque o anticristo vai segurar essas coisas, tá? Como é que a gente sabe isso? Pela interpretação dos 4 cavaleiros do Apocalipse. O primeiro cavalo, na verdade, o cavalo, né? O primeiro cavalo, que cor é? Lá em Apocalipse 6, ele é branco. Branco. Né? Isso significa uma falsa paz. O cavaleiro é o anticristo, não é Cristo, tá? Agora, o segundo cavalo, que cor é? Ele é vermelho. Esse vermelho indica, vermelho é cor de sangue, né? Esse vermelho indica guerra. Então, o que vai tirar a paz? A falsa paz vai ser guerra, né? E aí, se a nossa interpretação estiver correta, o que vai acontecer? O anticristo vai dar essa falsa paz para todo mundo na primeira metade, só que no meio da tribulação ele vai dizer, agora acabou e é eu. Claro que muitos não vão aceitar essa posição do anticristo e vão se voltar contra ele, né? Então vai ter essa guerra, né? E vai ser uma guerra de proporções muito mais que guerra, primeira, terceira, segunda guerra mundial, terceira, quarta, né? E aí é a segunda guerra, é o segundo cavalo vermelho, né? E o terceiro, logo, para vocês. Qual é a cor? A cor do cavalo, tem 3, eu vou dar um macete para vocês, tá? Vou dar um spoiler para vocês, que isso aqui é no módulo de Apocalipse. O terceiro cavalo, ele é preto. Tá? Por que ele é preto? Simboliza a
Fome. Morte. Fome. A fome. A fome. Imagina, se há uma guerra mundial, o pessoal estão na roça trabalhando, estão nos trabalhos, produzindo alimento? Não. Então, qual é a consequência da guerra? É a fome. Preto. O quarto cavalo, que cor é? Agora sim, ele é um cavalo amarelo, não é isso? Estão checando aí? Amarelo. Esse amarelo é um amarelo meio esverdeado, é um amarelo da morte. Por isso que o quarto cavalo é a morte. Por que morte? Porque o pessoal vai morrer como consequência da fome. Entendeu? Então, branco, que é a paz, falsa paz. Vermelho, que é a guerra que tira a paz. Preto, que é a consequência da guerra, que é a fome. E, claro, o pessoal passando fome, vem o amarelo, que é a morte. Certo? Os 4 cavalos do Apocalipse lá. Então, quando ele fala de guerra global e está jogando na primeira metade, é outro ponto para discutirmos também, né? E parece que não vai ter guerra, né? Aí, em relação ao anticristo. Terremotos também, isso pode acontecer na primeira metade, né? Mas é bem mais provável na segunda metade. Fomos e perde sinais nos céus, né? Aqui. Então, esse é um outro ponto que a gente pode também discutir, colocar uma interrogação aí, né? Sobre essas coisas. Agora, no meio da tribulação, a gente sabe o que vai acontecer. Nos 3 anos e meio, né, no meio da tribulação, o que vai acontecer? Vai se cumprir a profecia de Daniel, do capítulo 9, versículo 27. A abominação da desolação no templo. Porque o que o anticristo vai fazer no início da tribulação? Ele vai reconstruir o templo para os judeus. Ele vai deixar os judeus praticarem os seus sacrifícios. Vai voltar os sacrifícios, os sacerdotes, né? E os judeus vão lá e os judeus vão ficar felizes da vida, né? Em relação a isso. Porque o anticristo vai restabelecer a religião dos judeus, né? Eu não duvido que ele vai até propor que a religião do mundo seja a religião judaica. Aí que os judeus vão soltar foguete mesmo. Mas quando chegar na metade da tribulação, o que ele vai dizer? Agora acabou. Acabou essa religião de vocês, acabou esse negócio de sacrifício no templo. Ele vai sentar no templo, no Santo dos Santos, e vai dizer: eu sou Deus. Eu sou Deus. E aí, meu amigo, aí é que começa a tribulação mesmo, né? E é aquela parte que Jesus falou: quando vocês vê isso, pode fugir para o monte, para o campo, para o deserto, porque o negócio vai pegar. Isso é futuro. Oi. É aí que entra a história do prédio que o Edir Macedo fez, né? Que esse templo aí que eles estão falando é em Jerusalém, né? O templo que o anticristo vai construir é em Jerusalém. O templo do Edir Macedo é lá em São Paulo, né? O templo de Salomão. O templo de Salomão. Muita gente falando disso já, né? Já pensou se fosse lá, esse negócio ia ser tudo para cá, né? A gente ia ser tudo para os nossos lados aqui. A figueira do povo é tão grande, né, que eles veem desse jeito. Você sabe que o templo não era grande assim, igual o do Macedo, nem perto disso, né? O templo de Salomão, e detalhe, o templo de Salomão não era para fazer culto lá dentro. Você sabe disso, né? O templo de Salomão, ele era dividido em 3 partes, né? Aliás, dentro tinha 2 partes só, né? Que era o santo dos santos, né? O que tinha no Santo dos Santos? Tinha um altar, a mesa e o candelabro, né? Que era a questão da cruz, né? Então, aquele lugar ali chamado o santo lugar, né? Ele não é para fazer culto lá, né?
Aí tinha lá mais atrás um outro compartimento, um outro quartinho, que era o Santíssimo Lugar, ou o Santo dos Santos. O que ficava no Santo dos Santos? A arca. A arca, né? O que era a porta dividindo o Santo Lugar do Santo dos Santos? O que dividia? Uma cortina. Era uma cortina, ou o véu do templo. E essa cortina era grossa, que não era uma. Não pense em cortina assim, como a cortina da sua casa, não. Era uma coisa grossa mesmo, né? Que se rasgou quando Jesus morreu, né? Para simbolizar que não tinha mais essa, né? Mas quem entrava dentro do templo? Só os sumos sacerdotes. Só os sacerdotes. Os sacerdotes entravam ali naquela primeira parte, e lá dentro só entrava o sumo sacerdote para oferecer. E olha que se ele tivesse bronqueado, ele morria lá dentro mesmo, né? Por isso que tem aquela história. É amarrado ainda. Por isso que tem essa história, né? Que é uma tradição que fala que ele entrava amarrado, porque se ele tivesse pecado, Deus ia matar ele lá dentro, aí não dava para entrar para pegar o corpo, né? E era uma vez por ano só que entrava lá, né? Aí já pensou, uma vez por ano o cadáver lá, aí eles entravam com uma corda. Agora, isso é só o que se diz aí de tradição, isso não está na Bíblia, né? E aí puxava, né? Se o cara ficasse. Ainda tinha mais o negócio de umas fichas que ele entrava amarrado no corpo, né? Que era para ouvir o barulho, né? Então, se as fichas parassem de fazer barulho, podia puxar a corda que o cara já tava. Entrava lá, mas ainda estava com medo, né? Pergunta para vocês aí: o pai de João Batista, não era o pai Zacarias. O Zacarias, ele estava onde quando o anjo apareceu para ele, falou que ele ia ter um filho, ele não acreditou, ele ficou mudo. Ele estava no santo lugar ou no santo dos santos, lá para dentro? Santo lugar. Ele estava no santo lugar, ele não estava lá no santo dos santos. Ele estava oferecendo o incenso ali naquele... Pode imaginar, né? Você está ali, não tem ninguém naquele ambiente ali. De repente o cara diz, ei... Por isso, quando ele virou, eu acho que quando ele virou, ele já foi perdendo a voz ali já, né? A voz que aparecia para Moisés, né? Era o Gabriel, né? O anjo Gabriel lá com ele, né? Falou para Moisés, sai daí, rapaz. Essa terra é santa, cadê tua sandália? Mas olha só, o meio da tribulação você sabe, né? Que o anticristo vai aparecer... Segunda metade, fuja o mais rápido possível. A ideia de fugir é a ideia lá no meio da tribulação, tá? E aí a segunda metade, que é chamada grande tribulação, né? Tribulação como nunca houve. E aí, meu amigo, é que vai aparecer esses falsos cristos, né? Lá, quando o negócio estiver pegando mesmo, vai aparecer esses falsos cristos, e aí Jesus disse que isso seria sinal para a segunda vinda dele, tá? E aí tem esse esquema aqui, né? Que a gente já até conhece, né? Por exemplo, aqui está falando da profecia, né? É mais ou menos parecido com aquele quadro, mas, por exemplo, época dos judeus, né? Começou com Abraão, lá 1.600 anos antes de Cristo, né? E aí tem aqui ordem para reconstruir. O que é isso aqui? Isso é o início das 70 semanas de Daniel. A ordem para reconstruir Jerusalém, né? Lá em Esdras, né? Em Neemias. O que é 483 anos? Essa é 69 das 70 semanas de Daniel. 69 vezes 7 dá 483 anos, né? Que foi desde da ordem para reconstruir Jerusalém e vai certinho até o ano que Jesus morreu, né? Que se cumpriu 69 semanas. Das 70 está faltando uma, que é essa aqui, que é a tribulação. A última semana de Daniel, que é os 7 anos, tá? E aí tem, depois que Jesus morreu, mais ou menos uns 37 anos depois,
houve a destruição de Jerusalém no ano 70, aqui, né? E aí nós estamos aqui, ó, tá? Nós estamos nesse tempo aqui, que é chamada época da igreja, tá? Não sei, de repente a gente está aqui no início, de repente a gente está no meio, alguns acham que a gente já está aqui no finzinho, mas não dá, por isso tem interrogação. Essa época da igreja vai terminar com o arrebatamento, né? Se o anticristo assinar logo o acordo, começa a tribulação de 7 anos. O que é a tribulação de 7 anos? É a chamada última semana de Daniel, né? 483 mais 7 dá 490, que é as 70 semanas de anos de Daniel. 7 vezes 7, 49, 490 anos, tá? Então, essa é a nossa interpretação, que entre a última semana de Daniel, aliás, a penúltima semana de Daniel, a semana 69, para a última semana, que é a semana 70, tem esse intervalo aqui, que nós chamamos a época da igreja, tá? E aí, como é que termina a tribulação? Termina com a segunda vinda de Cristo, tá? Aqui tem o Armagedon, o Anticristo, o falso profeta, Satanás é preso por 1000 anos. Depois disso aqui tem o quê? Tem os julgamentos, as ressurreições, que a gente já viu, e começa o milênio, período de 1000 anos que Jesus vai estar reinando, né? Aquilo que o Anticristo vai fazer aqui, olha como é, né? Como a gente se deixa levar por besteira, né? O Anticristo vai prometer para eles 7 anos de prosperidade. E eles vão se entregar de corpo e alma para ele, né? Jesus vai ser 1000 anos. Né? Deve ser 0,0000%, né? 1000 anos para 7 anos, né? Mas o homem é assim, né? Se entrega por besteira pro cramulhão. E aí 1000 anos, e aí no final dos 1000 anos, nós temos então o julgamento final, né? A rebelião, a última rebelião, Satanás é solto, leva o pessoal, a última rebelião, daí eles são destruídos, aí tem o trono branco e daí o estado eterno, tá? Então, vamos supor que a gente esteja aqui, que o arrebatamento vai acontecer daqui a amanhã, tá? Se o arrebatamento acontecer amanhã ou essa noite, você ainda tem tudo isso aqui para frente ainda. Até chegar no estado eterno, na eternidade mesmo, que a gente vai ficar com o Senhor, entendeu? Então, essa é a visão que a gente tem. Então, por que ficar se alarmando, como é a semente dessa lição, né? Com guerra, rumores de guerra, pandemia, essas coisas, já dizendo que é o fim. Não, tem muita lenha ainda para rolar aqui para o final, tá? E isso tanto faz ser aliancista, como dispensacionalista, como pré-tribulacionista, tem essa questão aqui, tá? E aí, só para a gente encerrar aqui, deixar vocês fazer pergunta, tem uma questão que ele colocou, eventos que levam ao arrebatamento, tá? E aí ele falou das 7 igrejas. Por exemplo, aonde é que a gente está em Apocalipse, no livro de Apocalipse? Hoje, nós estamos no capítulo 2 e capítulo 3, tá? Que é mensagem às igrejas. O capítulo 1 é passado, tá? Foi quando João estava na ilha de Patmos e viu Jesus. E ele descreveu Jesus lá. Isso é passado. Presente é capítulo 2 e capítulo 3. É a mensagem à igreja. É o tempo da igreja. Tá? E do capítulo 4 para frente é futuro. Essa é a nossa linha de interpretação de Apocalipse, chamada futurista. Quando a gente for estudar Apocalipse, é essa linha que a gente vai seguir. A linha futurista, que diz que a maior parte de Apocalipse está para frente de nós, tá? E aí, a questão das igrejas é o seguinte, alguns interpretam as igrejas através de eras. Essa interpretação também aqui é forçada, tá?
Então, diz que a igreja de Éfeso é a igreja apostólica, a igreja primitiva, do ano 30 ao ano 100, tá? E aí a igreja de Esmirna é a igreja perseguida, ou seja, ele vai vendo a história. Isso é o que aconteceu na história, realmente, né? Porque a igreja, a partir do Nero, ela foi perseguida por 2 ou 3 séculos. Só foi parar a perseguição com um imperador chamado Constantino, né? E teve uma visão, uma guerra, e ele se declarou cristão e disse agora todo o império é cristão. E daí que surge, e aí começou a bagunçar, né? Todo mundo virou crente, todo mundo virou cristão, mas não deixaram seus ídolos, e aí é o início da Igreja Católica Apostólica Romana, mas a gente vai estudar isso em História do Cristianismo. Mas dizem que é a Igreja de Esmirna, né? Aí daí a Igreja de Pérgamo, a partir de Constantino até o ano 600, a Igreja de Constantino, a Igreja de Tiatira, 600 até 1517, a Igreja das Trevas, esse é o período da Igreja Católica, antes da Reforma, a Igreja de Sardes, a Igreja da Renovação, e, claro, a Igreja de Filadélfia é a Igreja da Reforma, a Igreja Missionária, né, o tempo da Reforma, e hoje, por essa interpretação, nós estamos na última igreja, que é a Igreja de Laodiceia, ou seja, a Igreja Apóstata. Então, o que acontece? Alguns têm essa interpretação quando vai estudar as igrejas, tá? Essa é uma visão preterista, tá? Mas a melhor maneira de a gente interpretar essas igrejas é que essas igrejas é o reflexo das igrejas hoje, tá? Você tem igreja que abandonou o primeiro amor, você tem igreja que é pequena, mas que é a igreja perseguida, mas eles são fiéis. Você tem a igreja como a igreja de Pérgamo, que é a igreja que está misturada, de mão dada com a idolatria, com o mundo. Não, Tiatira seria essa igreja. Você tem essa igreja de Sardes, que parece que está viva, mas é uma igreja que está morta. Você tem igrejas como Filadélfia, igreja missionária, que está crescendo. E você tem igrejas que Deus está a ponto de vomitar, que não é quente nem frio, é morno, né? Então, essa é a melhor maneira de você olhar as 7 igrejas. São os tipos de igreja que há desde a época da igreja. Desde o início da época da igreja, sempre houve igrejas dessa maneira, tá? Essa interpretação de botar na história com data é forçada, tá? Ele até fala aqui, ó. Problemas, isso viola o princípio da interpretação literal, parece razoável supor que foi escrito, isso viola a doutrina da imanência, Jesus poderia ter retornado a você a qualquer momento, porque quem tem essa interpretação quer dizer o quê? Então olha como Jesus está voltando, né? Nós já estamos no tempo da igreja de Laodiceia, então desde 1900, Jesus já vai voltar, mas já olha quanto tempo já passou, né? Então, essa interpretação é furada. Jesus poderia ter voltado aqui. Ricardo, quando eu estava em Breves, lá na Assembleia de Deus, fizeram um estudo sobre as igrejas e disseram exatamente isso aí, que eram fases. Geralmente, eu achei... As igrejas pentecostais, geralmente, elas têm essa visão. Mas por que elas têm essa visão? Porque elas querem forçar que hoje nós estamos na última igreja e que Jesus já está voltando, né? Mas voltando ao arrebatamento, né? Mas não isso é violar a doutrina, tá? Aí a história da igreja é mais complexa do que isso, esse padrão se concentra principalmente na Europa e não no mundo inteiro, tá? Isso aqui é semente 9. Então, só para colocar essa questão, quando você estudar essas igrejas, aplica como a nossa época, que hoje nós temos igrejas. Claro que a gente quer ser qual igreja? A gente quer ser como a igreja de Filadélfia, missionário, mas, né, tem essas outras aqui. Bem, perguntas, meus queridos, sobre essa aula aqui. Muita coisa, tá? Mas eu espero que esteja se encaixando aí para nós. Pergunta, comentário? Algo a acrescentar?
Estão aí? É engraçado que, Ricardo, acho interessante que até as pessoas descrentes se preocupam com essa questão de anticristo, né? Meu irmão, que já faleceu, ele dizia, ele tinha um tal de uma, não sei como era, fazia uma conta com o nome da pessoa para saber se era o anticristo, né? Ah, eu Era meia besteira. Aí ele dizia assim que já tinha dado certo com o Hitler, né? Só que aí não era. E dava certo com o nome do Edir Macedo também. Na verdade, dá E aí, certo eu com nunca qualquer perguntei nome. para ele. Mas Eu vi ele uma tinha vez... preocupação, mas ele não era nem crente, morreu incrédulo. Porque se divulga, é isso que eu digo, quem que divulga isso é os cristãos, que inventam essas coisas, né? Ah, o Papa, você, numerologia, né? Dava também com o nome de um Papa, assim. Mesmo, dá qualquer nome que você É quiser. engraçado que eles são tão interessados nisso e no que deveria se interessar, que seguir a Deus, eles não seguem, né? Meu irmão lia muito a Bíblia, ele tinha uma Bíblia totalmente marcada, assim, passagens, né, que eram específicas para ele. Quem olhasse dizia que era a Bíblia de um crente, só que ele nunca foi. Infelizmente morreu sem Jesus. Daniel. Oi, fala, Daniel. Ricardo, eu queria saber se existe uma explicação por que Deus permitiu que o Satanás voltasse no milênio, né? Para fazer esse trabalho que ele vai fazer com a galera aí. Por que Deus permitiu? Tem alguma explicação? Não, eu nunca ouvi explicação aqui, né? Deixa eu botar esse quadro aqui para nós de volta, né? Tá falando desse tempo aqui, né? Porque o que acontece? Aqui solto, né? Aqui é tribulação, Jesus volta e Satanás ele é preso por 1000 anos, né? Jesus vai reinar, né, no mundo e aqui vai ficar rolando as coisas, né? No final do milênio, Satanás vai ser solto e ele vai conseguir arrastar uma galera ainda para tentar tirar Deus do trono, né? Como o pentecostal fala, destronar Deus, né? E aí eles vão ser derrotados. A pergunta é boa. Por quê? Eu responderia o seguinte: para purificar completamente, entrar para o reino, para o estado eterno, só os salvos mesmo. Porque essa turma aqui vai estar desfrutando, mas eles não vão estar concordando com Jesus sendo rei, né? Então vai ter algo no coração deles que indica que eles não são eleitos, povo de Deus. E isso aqui vai confirmar isso. Depois disso aqui, o que passar para cá, aí sim, pode contar que é 100% cristão. Então eu acho que é a última peneira que Deus vai fazer no mundo para ter só os verdadeiros. Uma última prova, né, Ricardo? Exatamente. Porque é como muita gente pergunta hoje em dia, por que a gente vive assim, ainda tem que continuar nesse mundo? Eu digo, para a gente ter certeza que o governo do homem não presta para nada, é só injustiça, né? Porque se você vive no mundo desse e não almeja viver sob o domínio de Deus completamente, então tu é doido. Porque a gente vê que o domínio do homem nunca prestou, né? Sempre foi corrupção. E olha, e sabe de uma coisa? Até dentro das próprias igrejas. Sim. Quantos cristãos são cristãos dentro da igreja e são presos, e são inconformados com a vida que eles levam? Alguém disse o seguinte: se Deus chegasse com você e falasse, olha, pode viver a vida que você quiser, que eu não vou te punir, não vou te castigar, não vou te disciplinar, pode viver a vida que tu quiser, no final eu te salvo, né? E o camarada disse, muitos cristãos iam chutar o pau da barraca, iam rasgar a Bíblia, como a gente fala, né? Então, muitos estão aí, como Jesus falou, né? O coração está longe de Deus, mas eles estão presos na religião. Ricardo, o Luiz falou uma frase que eu acho muito verdade, né? Que onde começa a obrigação, termina a adoração, né? Então, isso é muito, infelizmente, o que você está falando é verdade. As pessoas a gente vê cristãos tristes, pessoas que se dizem cristãos tristes, né? Exatamente. Vamos encerrar aqui a nossa aula, então, tá? E aí, na próxima sexta-feira, se Deus quiser, a gente vai para a nossa penúltima aula, tá? E depois a gente tem a última aula e eu vou passar uma provinha para vocês aí, tá bom?
Mas não se preocupe com isso, não. Tá? Vai ser bem, bem fácil, tá? Então, que Deus nos abençoe, tá? Até a nossa próxima aula.